Agora vamos falar de independência financeira. Quando conheci MR Show, eu não estava em uma boa situação. Eu estava assim quando conheci ele. Moedas no meu bolso e nada no banco. Porque a história da escoteira com biscoitos havia acabado de acontecer na minha vida. E agora eu encontro esse homem. Isso foi o que ele disse. Agora, para começar em uma direção completamente diferente, isso é o que você deve fazer. Você precisa desenvolver uma declaração financeira. Façam uma pequena nota nas anotações. Se vocês nunca fizeram isso, não é um mau lugar para começar. Uma declaração financeira. E uma declaração financeira é muito simples. É um pedaço de papel com uma linha no meio, nesse lado está o valor de todos os seus bens. E aqui são todas as suas dívidas. E aqui é o que você tem em termos de patrimônio e aqui o que você deve. Então, quando você adiciona todo o valor do seu patrimônio e adiciona tudo que você deve, suas responsabilidades, nós chegamos quando você subtrai um pelo outro, no que chamamos de patrimônio líquido atual. Agora, isso não é o seu patrimônio líquido como pai, não é o seu patrimônio líquido como mãe, não é o seu patrimônio líquido como amigo. Existem vários tipos de valores. Mas se você realmente quer que sua economia melhore, esse é um bom lugar para começar. Frase importante: tire uma foto de sua situação atual. E é assim que ela se chama: a verdade. Agora você não precisa publicar isso em algum jornal, certo? Isso são todas coisas privadas. Mas você precisa falar: bom, não posso ficar me enganando. Eu preciso tirar uma foto de como eu estou. Eu preciso saber quão bom é isso, ou eu preciso saber o quão ruim é isso. Eu preciso saber o quanto eu devo lá fora, eu preciso saber o quão fundo é o buraco que realmente eu estou. Então foi assim que eu comecei. Foi um simples programa de entender meu patrimônio líquido atual. Meus débitos, essa foi fácil. Eu devia aos meus pais. Eu devia. Eu fiz besteira com meu carro e tinha que vir buscar e levar pela estrada. Bem em frente aos meus vizinhos. Então eu tinha muitos débitos. No lado do patrimônio, eu pus minha mobília, eu pus tudo que eu fui capaz de pensar. Meus sapatos. Quer dizer, o Exército da Salvação não negaria $2 pelos meus sapatos. Quer dizer, eu estou me arrastando. E quando eu fiz esse exercício, adivinha o que acontece? O que aconteceu? Isso me deu uma visão sóbria da minha situação. E adivinha, eu estava infeliz. Mas o que importa sobre a verdade, ela te liberta. Número 1. Livre para corrigir antigos erros de julgamento. Para isso que a verdade serve. Para corrigir erros antigos. Depois de 6 anos, eu comecei a trabalhar aos 19 e quando tirei uma foto de onde eu estava, não foi uma experiência muito alegre. Então, para onde vamos a partir disso? Criando uma declaração financeira, percebendo exatamente onde estamos, sem besteira, essa é a verdade. Não precisamos compartilhar com ninguém, mas precisamos saber a verdade para nós mesmos. Agora isso é o que precisamos. Número 1, talvez uma nova filosofia. Deixa eu te dar uma ideia da filosofia do rico e do pobre. Essa é a filosofia, usualmente do rico e do pobre. O pobre gasta o seu dinheiro e investe o que sobrar. Essa é a filosofia, usualmente do rico. O rico investe o seu dinheiro e gasta o que sobrar. É uma pequena diferença de semântica, mas essa diferença de semântica é como a virada do conjunto de velas do navio, que te leva para uma direção completamente diferente, para te levar a um bom lugar em um ano, ou um lugar medíocre, mundano, onde você não quer realmente estar. Só essa pequena diferença de filosofia. Então, aqui está a chave. Pense como rico. Primeiro invista seu dinheiro, depois gaste o que sobrar. Não gaste seu dinheiro, invista o que sobrar. Quando eu dei uma pequena palestra uma vez em uma escola, a professora disse: sabe, você não deve prometer às pessoas que com um pouco de investimento, todo mês elas podem fazer uma fortuna. Porque pessoas hoje em dia estão sobrecarregadas, estão gastando tudo que ganham. O padrão de vida está lá em cima. E eu disse: bom, é assim que tudo começa.
Eu disse, podemos pensar em alguém, isso foi há um tempo, obviamente, que faça $2.000 por mês. E ela disse, sim, sem problema, provavelmente podemos achar alguém que faça $2.000. Era o que esse casal precisava. Essa família necessitava para pagar suas contas e pôr suas mãos sobre as águas. E ela disse, bem, 2.000. Eu disse, podemos achar alguém não longe daqui que faça 2.500 por mês, certo? Talvez até os dois trabalhando juntos, 2.500 por mês, $500 a mais. O que essa família disse para provavelmente pagar todas as contas e manter suas mãos sobre as águas, o que eles diriam? 2.500, eu disse a ela, o que aconteceu com esses $500? Como isso desapareceu? Sabiamente investindo em alguma razão por um período de tempo se tem um retorno inacreditável. E ela disse, eu nunca pensei sobre isso. Então anota aí, o dinheiro sempre está aí. Tanto para gastar quanto para investir. A diferença que você faz com o seu dinheiro é baseada na sua filosofia e não na escola. Não é o estado de economia americano que faz a diferença. É a diferença da sua filosofia. Certo? Então uma ilustração. Tem um livro Como Se Tornar Rico, custa $20. Alguns dizem, pessoas comuns não podem comprar esse livro. E são apenas 7 Coca-Colas. E você ainda gasta $20 com 7 Coca-Colas ou com um livro que te ensina a ficar rico. Então anota aí, todos têm o dinheiro. Mesmo os pobres dos pobres. A chave é como gastar isso. A chave é para que gastar isso. E como você gasta isso? Primeiro, como você ganha é determinado por sua filosofia. Segundo, como se gasta isso também é determinado por sua filosofia pessoal. Então, o que seria uma boa filosofia para seguir? E essa é a pequena fórmula que eu quero passar para vocês. Independência financeira. Rodas para o futuro. Não vai demorar muito, então anota aí. Demora um tempo para fazer isso, mas aqui está. O que fazer com $1? Se uma criança perguntar o que fazer com $1, aqui vai minha sugestão. Nunca gaste mais de 70 centavos. E aqui é para onde os outros 30 vão. 10 centavos, 10% do seu lucro para a caridade. Igreja, tanto faz. Dando apoio a projetos que valem a pena. Ensinando crianças aqui a se tornarem generosas. Se crianças entenderem generosidade, elas vão te dar 10 centavos para cada $1 que ganhar. E esse é um bom lugar para começar. É fácil tirar 10 centavos de $1. É um pouco mais difícil de abrir mão de 100 mil de 1 milhão. E você diz, se eu tivesse $1 milhão, eu dava 100 mil. Eu não tenho certeza disso. É melhor começarmos a ganhar, certo? O quanto grande o dinheiro vem é apenas automático. Você nem sequer precisa se preocupar com isso. Certo? Então, 10 centavos para caridade e igreja. Aqui os próximos 10 centavos. Capital ativo. Tente fazer uma profecia. Comprando e vendendo. Eu aprendi isso quando fiz 24. Foi como fiz minha primeira fortuna. Comprando e vendendo. Como o pequeno garoto que compra algo para fazer bolhas de sabão por $2 e vende por 30. Capital ativo significa que você tenta fazer a profecia. Comprando uma propriedade e vendendo. Capital ativo. Continuar guardando esse capital ativo até você ter algo que possa trabalhar com fazer uma profecia. Agora o terceiro 10 centavos é capital passiva. O que significa deixar outra pessoa usar esses 10%. Você põe isso para trabalhar e vê se consegue fazer uma profecia. Isso é deixar outra pessoa escolher isso. Você é a parte passiva, providenciando o dinheiro. Eles são a parte ativa, vendo se consegue fazer uma profecia. E paga a dívida de forma crescente e com juros. E tanto faz. Na confiança. E essa pequena fórmula é um bom caso para começar. Talvez você ainda não esteja pronto para começar. Eu chamo isso de o ideal. Talvez você escute isso estando em uma situação financeira ruim. Que você tenha que ir aqui. 97-111. E agora você está em uma armadilha. Você está encrencado.
E vai levar um tempo para se livrar. E agora você tem que gastar 97% do seu lucro para sobreviver e viver com um estilo de vida. Porque você está amarrado. Você é obrigado. Não há saída e o resto disso é 1, 1 e 1. A chave é começar com algo. Então, Mr. Show me deu um comentário que me serviu todos esses anos. E aqui está o comentário. Não é a quantidade que importa, é o plano que conta. Quando eu o conheci, eu disse, se eu tiver mais dinheiro, eu vou ter um plano melhor. Ele disse, não, se você tiver um plano melhor, você vai ter mais dinheiro. Então, se precisarmos começar com 97, 1, 1 e 1, então, agora vem o projeto. Andando em direção de tentar ter esses 97% para usar. E esses outros 3 números para começar a subir. Isso agora se torna um jogo empolgante de se jogar. Em outro seminário eu falei sobre progresso de medição. Este é um dos maiores motivadores do mundo. É começar algo e ter progresso. Começar algo e ter progresso. Então Jihon disse que a ideia era 70, 10, 10 e 10. Se eu não puder começar lá, eu tenho que começar em 97, 1 e 1 e 1. E aqui o que você precisa entender. Isso está ok. Se aqui é onde você pode começar, é aqui que você deve começar. Então você começa a diminuir esses números e subir desses outros. E é um jogo inteiro para jogar. Então você finalmente pode chegar nesse ideal muito bom. O que fazer com o dinheiro que se ganha de um salário? Ou das dívidas, ou qualquer tipo de fonte. 70, 10, 10 e 10. Eu conheci Sarah Fowler no México e eu disse isso. E ela tem ensinado isso às pessoas. Que ela era responsável pelos últimos 10 anos e alguns deles agora estão extremamente bem, fazendo muito dinheiro. Eles têm casas e carros e você sabe, todo tipo de coisa. Todo tipo de coisa. 70, 10, 10 e 10. Agora quando começa a lidar com muito dinheiro, esses números precisam mudar novamente. Eu provavelmente não gasto mais do que 10% da minha renda. Então, esse número para mim é 10%. Você pode imaginar o que esses 3 números provavelmente são. Então, se você precisar começar aqui, vá para o ideal. Então, quando realmente começar a fluir ao seu favor, você refaz esse programa com 10%. Porque se você trabalha com muito, você não pode gastar 70% da sua renda sendo obsceno. Agora a próxima. Esse é apenas um plano sugerido. Isso não representa nenhuma regra. A maioria das vantagens e benefícios do seu futuro não fazem parte de uma regra. Não tem lei que diga você não pode ter um ataque do coração. Pode ocorrer? Não há nenhuma lei. Isso você deve demandar de si mesmo. Não há nenhuma demanda para que você tenha um bom plano financeiro, para que você cuide bem da sua família no futuro. Não há nenhuma regra. Você pode ser caridoso, perder tudo e finalmente ser cuidadoso pelo dinheiro. Então não há nenhuma lei que faça você ser responsável e ter um bom plano financeiro. Você precisa demandar isso de si mesmo. Então estou te guiando para que faça essa anotação. É o que demandamos de nós que conta. Não há uma regra que diga que você precisa ter um plano para se manter saudável, que te mantenha saudável pelos próximos 10 anos. Isso você deve demandar de si mesmo. E essas são disciplinas que realmente começam a contar. O que você demanda de si mesmo. Então, próximo. Mantenha contas estritas. Mantenha contas estritas. Você já ouviu dessa expressão? Eu não sei para onde vai tudo isso. Vocês já ouviram isso? Vamos amar ter você na nossa companhia. Você não sabe para onde foi tudo aquilo. Você já ouviu isso e se simplesmente fugiu de mim? Ou vamos amar ter você conosco e simplesmente se afasta de você? Pode fazer uma anotação agora? Mantenha contas estritas. Isso é para você mesmo enquanto time. Enquanto for seguro e financeiramente importante para o futuro, mantenha contas estritas. Você precisa fazer isso para as dívidas, para as taxas,
Uma conta que venha de acordo. Então, mais uma. Fique feliz em pagar seus impostos. Isso não é uma tarefa, isso é algo difícil. Eu estou tentando terminar um livro que eu venho trabalhando por tanto tempo, espero terminar um dia desses. E o título é Claro que Crianças Precisam Pagar Taxas. É um pequeno livro e de verdade todos devem pagar taxas. Então você precisa saber o motivo. A Califórnia, se uma criança de 10 anos andar na 7-Eleven e comprar algo que custa $1, o proprietário pergunta à criança por 8 moedas a mais. Um jovem tem direito de saber de onde vêm essas 8 moedas a mais? A resposta é sim. A criança diz, eu tenho apenas 10 anos de idade. E o vendedor diz, parabéns, você é o meu mais jovem pagador de taxas. Agora a criança quer saber, quem fica com essas 8 moedas e para onde isso vai? E isso que o proprietário esforçável diz. Se você quer andar na sua bicicleta na calçada, em vez de na lama, você tem que pagar as 8 moedas. Todos pagam as 8 moedas para cada $1. Então nós temos ruas, temos calçadas e você não precisa andar de bike na sujeira e na lama. Você pode usar a calçada. E agora a criança entende. Ok, aqui estão minhas 8 moedas. Então anota isso. Todos precisam pagar. Não podemos deixar ninguém fora do gancho. Porque todos nós estamos nisso juntos. E você não pode bancar sozinho parte da rua bem em frente da sua casa. Que tipo de ferramenta você precisa para construir um pedaço da rua em frente à sua casa? Não, você não pode fazer isso. Então pegamos essas necessidades coletivas, que todos nós precisamos, e nos entramos com o dinheiro, seja federal, estadual ou de taxas de vendas. Então, de qualquer forma que seja, isso tudo é para cuidarmos de nós. E é assim que é chamado o cuidado e a alimentação do ganso que põe ovos de ouro. Você diz, nós pagamos muito, e isso é provavelmente verdade. Então faça essa anotação. Melhor um ganso gordo do que nenhum ganso. Então todos precisam pagar. Quanto você acha que a Força Aérea custa? Não podemos usar os mísseis. Então ter muitas taxas inferem você poder dormir seguro na sua cama enquanto a polícia anda pelas ruas. Enquanto nós dormimos, a Força Aérea não dorme. Enquanto nós dormimos, o exército não dorme. Enquanto dormimos, a polícia está na rua checando as portas. E para aí que o dinheiro vai. Você quer ter uma visão de para onde o dinheiro vai? Sim, para alguns isto custa caro. E sim, algumas vezes é extravagante. Sim, sim, todos são sim. Mas todos esses sim são verdade para todos nós. Claro que o ganso pode estar comendo muito, mas quem não? Devemos ter momentos de confissões aqui hoje. Não. Por favor, me deixe fora do gancho. Então temos que fazer o mesmo com o governo. Sim, o governo pode fazer uma dieta. Baixar algumas coisas e não gastar tanto. Isso também é verdade. Mas é verdade de quê? De todos nós, esse é o negócio. Estamos todos nessa juntos. Então, finalmente, quando eu entendi do que isso se tratava, eu finalmente me tornei uma criatura muito estranha chamada um pagador de impostos feliz. É isso. Agora todos precisam pagar. Me deixe de dar uma boa ilustração da Bíblia quando eu acabar. Jesus uma vez, eu não sou de ler a Bíblia, mas essa é uma história clássica. A história é: Jesus uma vez estava fora em frente a uma sinagoga, assistindo as pessoas entrando, e com ele estavam seus discípulos. Então Jesus e seus discípulos estavam vendo as pessoas entrando na sinagoga, e o costume era, de antes deles entrarem na sinagoga, eles depositavam uma contribuição. Eles depositavam uma contribuição e então entravam na igreja. A história diz que alguns entravam com uma grande contribuição e entravam. Alguns iam com pequenas contribuições e entravam. Enquanto Jesus e os discípulos assistiam, uma pequena dama veio e colocou 2 moedas no tesouro.
e entrou. E Jesus disse, olha para isso. E seus discípulos disseram, 2 moedas? 2 moedas? O que são 2 moedas? Não, vocês não entendem. Ele deu mais do que todos os outros. Eles perguntaram, 2 moedas é mais do que todos os outros deram? Ele disse, sim, porque eu tenho certeza que aquelas 2 moedas representam quase tudo o que ela tem. Então, já que 2 moedas são quase tudo que ela tinha, ela deu mais. Mas que filosofia clássica. E aqui eu não concordo. Eu sou tão brilhante que posso falar o que a história não contou. E aqui o que não ocorreu. Nessa pequena cena, quando a pequena dama colocou 2 moedas no tesouro, Jesus disse para os seus discípulos não correrem atrás dela, dizendo, espere, espere, pequena dama, espere, pequena dama. Vendo o que ocorreu, pondo as 2 moedas no tesouro, nós decidimos que você é tão simples e tão pobre que decidimos te dar de volta as 2 moedas. E eu estou aqui para dizer que isso não ocorreu. Então faça essa nota sobre essa pequena história. Jesus deixou as 2 moedas no tesouro, mesmo que seja a maioria do que ela tinha. Isso é uma clássica lição de filosofia. E é uma lição clássica em que estamos todos envolvidos e fazendo contribuição. Não deveríamos todos querer pagar? O governo decidiu deixar algumas pessoas que eles consideram pobres fora da cobrança de taxas. Veja, isso é impensável. Não deveriam pagar mesmo que fosse $1? Então poderiam dizer, eu pago, eu faço a minha contribuição. Não importa quão pobre eu seja. Se tudo que eu tenho são moedas, eu dou algumas como contribuição. Sendo taxas ou benevolência ou o que for. Essa não é uma boa história? É uma boa história.